Agora começa o SBT Brasília, primeira edição, com jornalismo responsável. Mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. A expectativa para a volta às aulas de quase 500 mil de estudantes da rede pública. Que dia esses meninos voltam para a escola? Kátia Gomes. Quinta-feira da semana que vem, Malta. Na segunda-feira, os professores voltam presencialmente, começam ali a se organizar para receber os alunos no dia 5 de agosto. Né? Essa volta às aulas, ela será escalonada e cada escola vai definir os critérios. Teve uma coletiva de imprensa agora há pouco para falar sobre essas volta às aulas. Eu volto daqui a pouquinho com todos os detalhes. Combinado, Kátia. A nossa equipe foi até Imperatriz, no Maranhão, descobrir onde começou o conto de fadas. A tia que confessa, não era fã da ideia da Raíssa virar skatista. Os amigos que já viam o talento incomum da menina sobre 4 rodinhas. Em questão de horas, a nossa fadinha ganhou 5 milhões de seguidores nas redes sociais e agora compartilha a emoção da medalha. A polícia indiciou 3 mulheres por terem ajudado o serial killer Lázaro Barbosa a fugir. Quem são elas, Tatuzinho? Malta, a viúva, a ex-mulher, a ex-sogra vão responder pelo crime de favorecimento pessoal. O que é? O que elas teriam ajudado Lázaro Barbosa na fuga. Então, portanto, elas vão responder por isso. O curioso é que nos primeiros depoimentos, elas mentiram que não estava com ele. Mas só que a Polícia Civil descobriu que elas tinham sim encontrado com Lázaro Barbosa um dia antes do confronto que acabou com a morte do bandido. Quem são as pessoas envolvidas nessa história e principalmente o andar das investigações? Tudo isso daqui a pouco. Malta. Valeu, Tatu! E com o surto de variante Delta no Distrito Federal, a gente se pergunta quem está vacinado? Está protegido da cepa indiana do coronavírus? A nossa reportagem conversou com especialistas e tira as dúvidas na edição de hoje. O SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Eu sou Felipe Malta e vou ficar aqui te esperando. Estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição. Agora, 11h51, estamos ao vivo. A secretária de Educação, Elvia Paranaguá, anunciou há pouco o plano de volta às aulas presenciais. Lembrando para você em casa que as aulas estão suspensas desde março do ano passado e desde julho de 2020 estão em modo remoto. A repórter Kátia Gomes tem todas as informações. Kátia, bom dia para você. Então, professores voltam na segunda-feira, dia 2 de agosto, e os alunos na quinta, dia 5, é isso? Exatamente, Malta, mas dia 5 são os alunos da educação infantil. Eu tô até com uma colinha aqui que eles passaram pra gente. No dia 9 de agosto, os alunos do ensino fundamental dos anos iniciais retomam, né, as aulas, também da educação de jovens e adultos, do primeiro segmento. No dia 16 de agosto é a vez do ensino fundamental dos anos finais, da educação de jovens e adultos do segundo e terceiro segmentos. No dia 23 de agosto é a vez do ensino médio e da educação profissional. Já no dia 30 de agosto, os alunos que vão voltar ao ensino presencial são das escolas de natureza especial, centros interescolares de línguas e também centros de ensino para educação especial. Eu vou conversar então agora, a gente está aqui ao vivo com a secretária de Educação, Elvia Paranaguá, que vai falar todos os detalhes dessa volta às aulas. Secretária, uma boa tarde, porque uma mudança importante nessa volta às aulas é o horário, né? Os alunos presenciais vão passar de 5 horas aula para 4 horas. Por que dessa decisão, secretária? Olha, nós precisamos ter um espaço entre um turno e outro de aula para que seja realizada a limpeza das escolas. O estudante precisa saber que ele está voltando com segurança. Os pais também precisam saber que os seus filhos estarão em segurança. Então, esse espaço maior é para essa limpeza cuidadosa, detalhada, carteira por carteira, maçaneta de porta, espaços onde os estudantes circularão na escola, banheiros. Então, essa foi a forma que nós encontramos para ter essa limpeza, essa higienização do ambiente escolar. E nessa 1 hora, o que os professores vão fazer?
Então, os professores vão entrar em contato com os estudantes que estiverem em casa, recebendo aula remota, de forma remota, para passar as orientações, a mediação com eles, de tudo que eles precisam fazer em termos de ter um acompanhamento para a semana seguinte, quando eles estiverem presencialmente. Isso que é importante reforçar, vai ter um revezamento. Uma semana vai um grupo de alunos, né, metade dos alunos da escola, na outra semana a outra metade. Quem estiver em casa, eles vão assistir às aulas, eles vão ter acesso a algum vídeo do professor ou não? Vai ter acesso ao material? Como é que vai funcionar? Olha, vai depender da escola, né? A escola que tiver o Google Classroom, que é uma ferramenta, uma plataforma para que possa transmitir aos estudantes a aula que está tendo presencial para os estudantes que estão em casa de forma remota, eles farão. Agora, quem não tiver, usará outras metodologias, outras formas de fazer o acompanhamento dos estudantes que estiverem em casa assistindo de forma remota. Secretária, existe obrigação dos alunos voltarem ou não? Vai ser uma opção? O que ficou decidido? Olha, a obrigação do estudante na escola é constitucional, né? Além disso, a Base Nacional Curricular também. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que toda criança tem que estar na escola, estudando. Mas temos também as excepcionalidades. Crianças com comorbidade, crianças que as famílias estão muito frágeis de mandar agora, porque tiveram perdas de familiares. Mas isso nós vamos avaliar com o início do ano, do semestre letivo. Malta, a secretária, ela escuta você. Você quer fazer alguma pergunta específica? Gostaria, secretária, primeiramente, muito obrigado por participar com a gente ao vivo aqui no jornal. A gente soube nesses últimos dias de um surto de variante Delta. Eu queria saber se isso preocupa a senhora e se modifica de alguma maneira a prevenção para esse retorno da comunidade escolar às atividades presenciais. Malta, essa é uma questão que está sendo monitorada pela Secretaria de Saúde. A orientação que nós recebemos é de iniciarmos as aulas presenciais de forma normal e se algum problema, alguma intercorrência acontecer, a Secretaria de Saúde tomará todas as providências. No momento, o que nós estamos divulgando é o retorno dos nossos estudantes para a escola, que o ambiente escolar é o espaço ideal para o aluno estar nesse momento. Tá bom. Secretária, eu quero tirar uma dúvida também. Desculpa, Malta, eu te interrompi. Fica à vontade, Kátia. Qual é a pergunta que você quer fazer? Em relação a adolescentes, estudantes que têm comorbidades, eu sei que isso é com a Secretaria de Saúde, mas vocês têm conversado? Existe previsão de vacina para esse público? Olha, o calendário está sendo seguido, estabelecido pelo comitê que está cuidando dessa parte, né? Então, essas questões todas a gente ainda precisa saber, porque os pais, quando os estudantes retornarem, é quando eles vão entrar em contato com a escola para informar da comorbidade do filho, né? Então, a gente hoje não tem, assim, um número expressivo de pais que procuraram a escola, exatamente trazendo essas circunstâncias. Futuramente a gente pode passar essas informações para vocês, mas no momento nós não temos isso ainda levantado. Certo, então muito obrigada, secretária, pelas informações. E é isso, Malta. Muito obrigado, Kátia, secretária. Eu queria dizer para a senhora que a gente está na torcida para que esse retorno presencial dê muito certo. Temos certeza que a secretaria vai estar atenta a necessidades de ajuste, se houver necessidade disso, de acordo com o caso de cada escola. Mas é importante dizer para você que está em casa, se você tem filho na rede pública, você sabe disso, que a escola pública hoje é mais do que um local onde o seu filho vai aprender conteúdo. É onde ele tem uma alimentação adequada, onde tem uma rede de apoio de pedagogia e tantas vezes pede ajuda para coisas que está vivendo dentro de casa, na escola. Então, assim, embora o momento seja mesmo delicado e a gente tenha que tomar todos os cuidados, a gente precisa torcer para que essa volta às aulas dê certo, porque lugar de criança tem que ser mesmo na escola. Claro, cada família tem que avaliar seu caso, se é o momento de mandar o seu filho especificamente de volta para a escola, mas da parte da Secretaria de Educação já é muito bem-vindo
que esses meninos e meninas possam voltar a estudar presencialmente. Muito obrigado, Kátia e secretária, pela entrevista. Ainda nesse assunto, a antecipação da segunda dose dos profissionais de educação começou na manhã de hoje em todos os pontos de vacinação. A vacina está disponível exclusivamente para aqueles que tomaram o imunizante da AstraZeneca na primeira fase do plano de vacinação da educação, entre 21 de maio e 2 de junho. O GDF informou que eles não serão convocados novamente e basta comparecerem aos postos de vacinação. Ao se dirigir ao ponto de imunização, o profissional deve portar o cartão de vacina com o registro da D1, ou o crachá ou o contra-cheque que comprove que a pessoa trabalha como professor, além do documento pessoal com foto. O assunto é saúde, mas ainda é educação, porque, como a gente acabou de ver, com a iminência da volta às aulas presenciais aqui no Distrito Federal, um grupo de pais e mães de adolescentes com deficiências e comorbidades publicou uma carta pedindo ao GDF a vacinação desses jovens. Com o avanço da imunização em todo o Brasil, alguns estados já começaram a vacinar esse grupo contra a Covid-19. Eu sou o Gustavo, tenho 16 anos, vacina já. Passando para dizer vacina já, porque a Anvisa já liberou e a gente precisa voltar com a nossa vida ao normal. Oi, sou Maria Eduarda, tenho 15 anos, preciso tomar vacina do Covid. Olá, eu sou o Matheus Beto, tenho 16 anos. Na vacina já. Todos esses adolescentes têm o mesmo pensamento. Estão com medo da volta às aulas presenciais. Eles são estudantes da rede pública de ensino e têm comorbidades. O Luiz Eduardo, por exemplo, nasceu com deficiência visual e aos 4 anos de idade passou por um transplante de rins. Além disso, o garoto é hipertenso e faz uso diário de medicamentos. Desde o início da pandemia, ele não sai de casa. Agora, a mãe cobra do GDF a vacina, já que o segundo semestre escolar começa na segunda-feira que vem. Já perdeu 1 ano e meio e agora, com o retorno às aulas, a expectativa dele aumentou. Piorou a situação em casa porque a expectativa dele aumentou muito. Porque ele é um garoto, um adolescente, então ele pensa, o retorno às aulas, eu vou voltar para as aulas. Só que não, porque ele não tem condições de voltar. Com a vacinação, ainda teria que aguardar mais 3 meses, mas já estaria andando. A Soraya é mãe do Gustavo, de 16 anos. Ele tem síndrome de Down e autismo. A funcionária pública disse que é impossível o filho voltar para as aulas sem vacinação. Não tem entendimento, ele não fala direito, né? Então, assim, ele não tem a compreensão dessa questão de vírus, de doença, de por que usar uma máscara, ele não usa. Com o avanço da imunização em todo o Brasil, alguns estados começaram a vacinar adolescentes com ou sem comorbidades contra o novo coronavírus. Em junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação da vacina da Pfizer para a imunização da população entre 12 e 17 anos. A Coronavac já teve o uso aprovado para a população entre 3 e 17 anos na China e para adolescentes na Indonésia. Agora, o Instituto Butantan aguarda a chegada de dados da Ásia para pedir à Anvisa a autorização para aplicar a vacina em menores de 18 anos aqui no Brasil. Por isso, um grupo de pais e mães de adolescentes com deficiência e comorbidades protocolou uma carta aberta cobrando do GDF a vacinação para esses jovens. A resposta que eles deram é que esse grupo ainda não está no Plano Nacional de Imunização. Só que a gente já sabe que existe o grupo prioritário até os 18 anos, por que não estender? A Anvisa já autorizou. E a gente sabe quantos grupos não estão no Plano Nacional de Imunização no Distrito Federal e já foram vacinados. Trata-se de um pedido justo, pois crianças, adolescentes e jovens com determinadas condições patológicas podem mostrar um agravamento da Covid-19, ou porque têm doenças associadas a esse quadro, ou tomam medicamentos que podem alterar o sistema imunológico, ou muitas vezes não têm a percepção de como se defender e se proteger do coronavírus. O Plano Nacional de Imunização permite alterações e mudanças em seu calendário, em seu público-alvo em cada fase, pois ele é flexível e hoje vivenciamos
um maior aporte de vacinas sendo distribuído entre a população. É bem passível de mudanças e essa faixa de população deve ser protegida contra a Covid-19. O Matheus é portador de síndrome de Down e está morrendo de saudade da escola. Ele não vê a hora de tomar a vacina e voltar à rotina de antes da pandemia. Muita saudade de ir para a escola, meus amigos, meu namorada, natação, taekwondo, cantar, tocar violão, tocar bateria, skate. Ô Matheus, estamos todos na torcida para que você também se vacine rápido e possa voltar a estudar. Diretor, eu sei que a gente está com o tempo esgotado, mas eu preciso dizer isso a você de casa. A gente precisa torcer para que as aulas na rede pública, nesse retorno, que isso seja um sucesso, que dê muito certo, porque aqui no Brasil, escola pública não significa só conteúdo pedagógico, programático, matemática, português. É o lugar onde a criança aprende a conviver, onde ela se alimenta adequadamente, onde tem um psicólogo, um pedagogo para quem ela pede ajuda quando enfrenta problema dentro de casa. Então, é lógico que cabe ao governo e à Secretaria de Educação tomar o máximo de cuidado para que isso seja seguro, tendo em vista que estamos em uma pandemia, mas a nossa torcida é para que esse retorno às aulas dê muito certo. A Secretaria de Saúde confirmou mais de 40 casos da variante Delta aqui no Distrito Federal e a pergunta que todos nós estamos nos fazendo é: as vacinas que os brasileiros estão tomando protegem contra a infecção da Delta? O Distrito Federal tem 45 casos confirmados da variante Delta, cepa encontrada pela primeira vez na Índia no ano passado. Deste total, 26 foram identificados no Hospital de Apoio de Brasília. É um vírus de alta transmissibilidade, ele chega a ser 60 vezes mais transmissível em sua velocidade que o vírus P1, que é um vírus normal também que nós tivemos na primeira onda. Então, solicitamos o máximo de cuidado, com as medidas não farmacológicas, que é o isolamento social, que é a utilização de máscaras e lavagem das mãos e utilização do álcool gel. O Hospital de Apoio é referência no tratamento de sequelas neurológicas, tumores e outras enfermidades. Cuida de pessoas que precisam de reabilitação, cuidados paliativos ou estão em fase terminal. A Secretaria de Saúde ainda estuda como a variante Delta veio parar aqui, mas a suspeita é de que tenha sido transmitida para algum paciente. Acredita-se, através da investigação feita pelo CIEVES, de que tenha havido de um paciente que possa ter sido contaminado através de visitas de familiares para dentro do hospital. Então, isso é um relato inicial, é uma suspeita, não é uma afirmação, é apenas ainda o início de investigação. 3 pacientes que estavam internados no Hospital de Apoio de Brasília morreram no fim de junho por causa da variante Delta. O Hospital de Apoio, ele trata, como o secretário Osnei já disse, de pessoas com comorbidades, pessoas que estão muitas vezes em estado terminal e já estão com a saúde debilitada. Então, essa característica do hospital, dos pacientes do hospital, a gente tem que fazer esse destaque para que a gente possa entender o contexto dessa contaminação e desses óbitos da melhor forma possível. Osnei Okumoto afirma que todos os servidores do Hospital de Apoio que testaram positivo para o coronavírus já tinham sido vacinados. 4 tomaram AstraZeneca e aguardavam pela segunda dose. Especialistas em saúde afirmam: as vacinas são fundamentais para reduzir os sintomas em caso de infecção. Países da Europa e os Estados Unidos, mesmo com uma alta taxa de pessoas completamente imunizadas, eles estão apresentando um aumento expressivo de casos e ainda que a grande maioria dos casos graves e dos óbitos, eles se restringem às pessoas não vacinadas ou com esquema ainda incompleto de vacinação. O que então a experiência desses países traz para a gente é que a vacina elas funcionam sim e que são as formas mais eficazes da gente combater a pandemia. A vacinação, ela, na maior parte das vezes, não impede você de ser contaminado, mas impede casos graves da doença. Então, a vacinação é muito importante, as 2 doses é muito importante. Agora, então, com a transmissão autóctone ou comunitária da
dessa variante que o secretário Osnei disse, se mostra mais necessário ainda a imunização de todos. Mesmo diante da confirmação da chegada da variante Diana do coronavírus ao Distrito Federal, a Secretaria de Saúde, por enquanto, descarta impor novas medidas de isolamento no DF. O retorno das aulas presenciais na rede pública segue mantido para a semana que vem, dia 2 de agosto. Como a gente viu, dia 2 voltam os professores, né? E dia 5 começa alunos e o restante da comunidade escolar. Agora, noticiário policial. São procurados os 2 homens que assaltaram uma banca de celulares no shopping popular em Ceilândia, em plena luz do dia. A ousadia dos 2 criminosos foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver os 2 homens se passando por clientes. Veja, um fica do lado de fora, já o outro afasta o balcão de vendas e entra na banca anunciando o assalto. Em seguida, o comparsa também entra. Em poucos segundos, eles fazem a limpa. No canto esquerdo da tela, é possível ver um outro vendedor ao telefone, que fica assustado com a violência. O assalto aconteceu aqui no Shopping Popular de Ceilândia. Foi em plena luz do dia, era 11 horas. Assim que eles colocaram os objetos roubados dentro de uma mochila, os suspeitos, eles viram o momento em que o dono da loja estava na parte de cima, no mezanino, e ia descendo. Nessa hora, um deles disse: "Se você descer, vai levar." Foi aí que o dono ficou quieto. Os suspeitos fugiram aqui pela porta da frente do Shopping Popular. Na hora que eles fugiram, um deles chegou a disparar. Esse tiro acabou acertando o chão. O outro criminoso, assim que estava fugindo, acabou deixando cair um boné para trás, o que agora vai ajudar a Polícia Civil nessa investigação. O Henrique é lojista e diz que a insegurança vem tomando conta do Shopping Popular de Ceilândia. E a segurança é mínima, né? Porque você vê o fluxo aí de gente o dia todo, pessoas que a gente não sabe a procedência, e chega no final da tarde, muitas bancas ainda ficam abertas depois das 5 horas, apesar que o assalto foi aí, acho que por volta de 11 horas da manhã, mas depois das 5 fica complicado, porque não tem segurança, né? E a Polícia Civil está divulgando as imagens de uma dupla que assaltou uma transportadora no mês passado em Samambaia. Esses 2 criminosos fazem parte de uma quadrilha de 5 homens que roubaram 7.000 maços de cigarro durante esse assalto que foi cometido. O crime foi no dia 16 de junho. Além de 30 caixas de cigarro, os criminosos também levaram uma motocicleta. Na gravação de uma câmera de segurança, um dos bandidos armados aparece dando ordens aos funcionários para que levassem as mercadorias para dentro de um veículo utilizado no assalto. Se você viu um desses criminosos que estão aí na tela, ligue para a Polícia Civil, diz que 197, você não precisa se identificar. A polícia indiciou a viúva, a ex-mulher e a mãe da ex-mulher do Lázaro Barbosa por tê-lo ajudado na fuga lá em Águas Lindas de Goiás. É o Tatuzinho quem tem as informações pra gente. Boa tarde, Tatu. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição no DF no entorno. Pois bem, essa é a última informação que nós temos, principalmente do indiciamento dessas 3, né? Tanto a viúva Ellen, de 20 anos, a ex-mulher, né? A Luana, de 30 anos, e a ex-sogra do Lázaro Barbosa, que é a dona Isabel, de 65 anos. Elas foram indiciadas aí nesse inquérito policial que foi aberto pela Polícia Civil de Goiás, investigando o caso Lázaro por favorecimento pessoal. Pena que vai de 1 a 6 meses. Elas devem responder em liberdade, porque, segundo a Polícia Civil, após esses dias de investigação, lembrando que amanhã completa 1 mês da captura e morte do criminoso mais procurado do Brasil, descobriram que ele teria ido até a residência da ex-mulher e da ex-sogra com um valor de R$300 para entregar ao filho que ele tem com a Luana. E ali elas teriam ajudado o Lázaro Barbosa nessa fuga, continuando essa fuga aí em Águas Lindas de Goiás. Inclusive, o telefone da ex-mulher de Lázaro, Luana, foi emprestado a ele para que ele pudesse manter contatos, via mensagens com a viúva dele, a Ellen.
Inclusive, houve a confirmação por parte da Polícia Civil, nessa investigação, de que Lázaro, antes de ser capturado e morto, ele teria ligado diversas vezes para a viúva Ellen, por meio desse telefone da ex-mulher. Então elas vão ser indiciadas aí por favorecimento pessoal. Inclusive aconteceu há poucos instantes, Malta, aqui na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar em Ceilândia, uma coletiva de imprensa entre os secretários de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, e também o secretário de Segurança Pública do DF, o Dr. Júlio Danilo, eles trazendo detalhes da Operação Anhanguera, que foi lançada semana passada em Águas Lindas de Goiás e já encerrou-se aqui praticamente com novidades principalmente sobre o caso Lázaro. Há um total, segundo informações, de 13 inquéritos. Segundo o delegado regional de segurança, aqui da região de Águas Lindas de Goiás, Dr. Kleber Machis, a informação que a gente tem é o seguinte: 10 inquéritos estão relacionados aí a Lázaro Barbosa, crimes que ele tinha cometido. Esses inquéritos foram encerrados, remetidos ao Poder Judiciário e com pedido de arquivamento. Mas só que continuam 3 inquéritos. Um é do fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, por ter favorecimento aí, ajudado Lázaro na fuga. O outro inquérito é com relação a esse favorecimento pessoal envolvendo as 3 pessoas, a ex-mulher, a viúva e a ex-sogra. E um outro, o que inteira aí 3 inquéritos, está relacionado à morte de Lázaro Barbosa. Então, portanto, a Polícia Civil segue investigando esse caso, tanto lá em Goiás, bem como aqui no Distrito Federal, principalmente para saber qual foi a motivação que levou Lázaro Barbosa de Souza a tirar a vida das 4 pessoas da mesma família, da família Vidal, crime que aconteceu no dia 9 de junho aqui em Ceilândia. Malta. Muito obrigado, Tatu, pelas informações. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil fez uma perícia no apartamento funcional da deputada federal Joyce Hasselmann. Ontem, ela prestou depoimento à Polícia Civil e fez exame de corpo de delito. O laudo do IML vai ajudar a esclarecer os ferimentos da parlamentar, que ainda são um mistério. Os legistas fizeram análises dos hematomas no rosto, cabeça e outras partes do corpo da deputada. O caso ocorreu na madrugada do dia 18 de julho. Especialistas indicam que esse tipo de exame pode ser feito até um mês após a agressão. Cópias das tomografias que revelaram as fraturas foram entregues ao IML. Após prestar depoimento, a parlamentar, sem revelar do que se tratava, disse ter encontrado um objeto estranho na sala uma semana depois de acordar ferida. É um objeto que não pertence a ninguém, a nenhum dos meus funcionários e nem a mim, nem ao meu marido, e não é o maço de cigarro. O objeto já está nas mãos da polícia. Estava logo abaixo do sofá. Um dos sofás em que tem uma trava, em que ele estica, ele puxa uma chaise. Então, quando ele foi recolhida, o sofá, esse objeto estava lá, então nós entregamos. A deputada Joyce Hasselmann diz ter acordado na manhã do domingo retrasado, toda machucada e sem se lembrar de nada. O caso foi revelado em primeira mão pelo SBT. No começo, ela disse que pensava que tinha caído. Depois, passou a suspeitar de um atentado. Neste domingo, ela saiu em defesa do marido Daniel França, que estava na casa no momento dos ferimentos. Ela prometeu processar quem dera a versão de que ele é o autor das agressões. Eu vou processar todos que estão acusando meu marido. O que estão fazendo com meu marido e comigo, uma ilação que eu seria a primeira pessoa a sair. Todo mundo me conhece, fazendo todo o barulho, trazendo polícia aqui para dentro, colocando para fora se meu marido ousasse a falar alto comigo. O médico negou ter batido na esposa. Eu jamais faria isso. Então, assim, é exatamente por esta razão que tudo que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário, eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, assim, me coloquei inteiramente à disposição de absolutamente tudo, da imprensa, de tudo, exatamente por isso. A deputada Joyce Hasselmann disse que não acionou a Polícia Federal por acreditar em supostas interferências no órgão. Eu não desconfio da instituição, mas eu desconfio do governo. E o governo tem sim ingerência em cima da Polícia Federal, mas não tem ingerência em cima da Polícia Civil aqui. Antes do break, a previsão do tempo. O dia segue com céu claro e poucas nuvens. Temperatura neste momento, 23 graus. A umidade relativa do ar já está em 30%. Cadê meu copo d'água? Vou beber agora. Olha, é o tempinho de você tomar água também e o jornal volta já.
Pessoal, a Defensoria Pública do Distrito Federal está organizando um mutirão online para adequar nome e gênero de pessoas transexuais, travestis, não binárias e todo indivíduo que não se identifica com o próprio gênero aqui no Distrito Federal. Para alguns pode não importar muito, né? Mas para muita gente isso representa dignidade. Natanael Vitor, de 32 anos, adotou esse nome em 2019. Antes ele se chamava Renata Rayane. Como não se reconhecia como mulher, decidiu fazer tratamento de transição de gênero. Eu olhava assim, eu não via a pessoa em si, né, a Renata. Tem gente falando assim, caraca, seu nome era esse? Você nem parece. Você parece com o Natanael. Natanael ainda não fez a retirada dos seios, mas segurar a identidade com o nome que ele se identifica já representa uma grande vitória. É sua identidade. Tipo, é o que você é. As pessoas me veem como tem que ver. A troca do nome do Natanael foi feita durante um mutirão da Defensoria Pública do DF. Foi o primeiro homem trans lá de Sobradinho a pegar a identidade. Desde 2018, o Supremo Tribunal Federal reconhece que população trans pode alterar o nome e o gênero no registro civil sem precisar da cirurgia de transgenitalização ou processo judicial. A decisão da Corte foi baseada no princípio do respeito à dignidade humana, compreendendo os diversos níveis de preconceito e constrangimento que podem afetar o grupo em razão do nome. Ela chega num sofrimento muito forte e aí chega com um processo de depressão, ansiedade, às vezes síndrome do pânico, às vezes algum processo até de despersonificação. E esse processo é extremamente difícil porque existe muito preconceito, então essa questão psíquica e social anda junto. Este ano, o mutirão vai acontecer no dia 28 de julho, das 8 da manhã às 6 da tarde. O atendimento será pelo telefone via WhatsApp no número 61 98244 2516. Para pedir a mudança de nome, o solicitante deve ter no mínimo 18 anos. Mudança de nome é extremamente importante, né? É o chamado dessa pessoa. Na medida que essa pessoa ocupa um gênero e ela é chamada, eu sou uma mulher trans e sou chamado pelo nome masculino, o ser chamado pelo nome masculino para essa pessoa é uma microagressão. Ó, pessoal, o mutirão é amanhã, de 8 da manhã às 6 da tarde, no site da Defensoria do Distrito Federal. E a gente orgulhosamente volta a falar da fada brasileira. A skatista Raíssa Leal fez as primeiras manobras com apenas 6 anos de idade em Imperatriz, no interior do Maranhão. Tudo ficou diferente depois que este vídeo se tornou sucesso na internet. A roupinha com asas costurada pela avó, a persistência depois de alguns tombos até completar a manobra transformaram a vida da menina Júlia Raíssa Mendes Leal, então com 7 anos. Sem saber o que estaria por vir, a tia de Raíssa não era exatamente fã da ideia de a sobrinha ser uma skatista. Essa praça não era tão bem vista na época. E eu lembro que naquela tarde de domingo que eu cheguei aqui, eu disse, Raíssinha, minha filha, vamos para casa, Thaís, vamos para casa, que aqui não é lugar para vocês. Mas o talento de Raíssa chamou a atenção de ninguém menos que Tony Hawk, lenda mundial do skate. Pouco tempo depois, a menina de Imperatriz se transformou num fenômeno do esporte, campeã brasileira e sempre figurando entre as primeiras colocadas em torneios pelo mundo. A diretora da escola se lembra bem da menina corajosa que estuda ali. Como a gente diz, ela é muito arteira, com aquele jeitinho sapequinha dela, mas é uma menina formidável, que aonde chega ela conquista a todos, né? Então, assim, para nós é uma alegria, uma honra ter a Raíssa aqui conosco. Em 2018, Raíssa falou qual era o objetivo. Eu quero deixar o recado que eu vou conseguir a vaga e vocês vão ver eu nas Olimpíadas. A skatista conseguiu mais do que isso e entrou para a história do esporte brasileiro com apenas 13 anos. O amigo Vitor não se surpreendeu. Eu nem imaginava que ia entrar tão cedo, né? Mas entrou e quando a gente
saiu, né, que ia ter skate nas Olimpíadas, e a gente já sabia que ela ia ganhar. Porque ela é... A gente que anda aqui com ela, a gente sabe que ela é a melhor. Ela é top. Como toda adolescente, Raíssa é muito ativa nas redes sociais e tem milhões de seguidores. E foi lá que ela mostrou e agradeceu a todos que a parabenizaram pela conquista em Tóquio. Ela também foi aplaudida pelos atletas brasileiros ao chegar na Vila Olímpica. A consagrada equipe de vôlei feminino tietou a novata. A mais nova medalhista olímpica foi eternizada como personagem da Turma da Mônica. O próprio Maurício de Souza, criador da revista em quadrinhos, fez questão de homenagear a skatista. Por onde passa, a fadinha do skate, como ficou conhecida lá em 2015, vai fazendo história. A Praça Mané Garrincha, no centro de Imperatriz, está longe do circuito de Tóquio. Mas os dois lugares têm algo em comum. Foram palcos de um talento que orgulha o Brasil afora. E aqui, onde tudo começou, hoje também é inspiração para outros skatistas brasileiros. E de saber que a gente está inspirando muitas meninas a começar a andar de skate, eu fico muito feliz e isso é muito importante para mim, porque bem antes as meninas me inspiravam. Na verdade, continuam me inspirando, só que de passar também que elas se inspiram em mim, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigado pela audiência, boa tarde para você que está em casa, nos vemos 7h20 da noite no SBT Brasil. Até lá, tchau!